Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, nós vamos bater um papo em física. Vamos bater um papo muito legal sobre energia, tá? Vamos conceituar a energia e vamos ver as principais formas de cálculo, como isso aparece na física tradicional. E a gente vai bater um papo também sobre energia, o que é energia, né? Então, vamos tentar comentar o que é energia. Primeiramente, se você procurar em qualquer livro acadêmico, livro de faculdade, você pegar assim, energia, o que é energia, vai estar algo como capacidade de um corpo, de uma partícula, em realizar trabalho. E essa é uma definição. Ops, caiu minhas canetas aqui. Essa é uma definição bem ruim, né? Por quê? Porque primeiro a gente nem sabe o que é trabalho para a física, né? A gente não sabe o que é trabalho, então a gente vai definir uma coisa que é abstrata de acordo com outra que a gente não conhece. Mas vamos tentar traduzir isso numa palavra melhor. Trabalho, gente, é o seguinte. Imagine, vamos pensar em qualquer coisa. Vamos pensar num objeto aqui, ó. Um objeto. Imagine que eu tenho um objeto aqui que está paradão. Ele está paradão, está parado. Aí de repente você vem e dá uma bica nele aqui, ó, aplica uma força nesse objeto. E aí o que acontece? Esse objeto começa a se movimentar, né? Esse objeto que antes estava parado, ele começa a se movimentar. Beleza? Então há esse movimento. Portanto, um objeto que estava parado, agora ele tem uma energia de movimento. Ele possui essa energia junto com ele relacionado à velocidade desse corpo. Então, olha só. A gente aprendeu lá no ensino médio, se você não aprendeu, a gente relembra. É o seguinte, um corpo antes estava com energia cinética zero. E agora ele tem energia cinética, uma energia de velocidade. Portanto, você colocou nesse corpo uma energia que antes não tinha. E quem é que colocou isso? A força. Então a força, ela transferiu energia para esse corpo. Quando uma força transfere energia a um corpo, a gente diz que essa força realizou trabalho. Tá? Basicamente é transferir uma energia para um movimento, transferir energia para um corpo, tá? Para que ele se movimente. Beleza? Então, energia é isso. Vale lembrar também, gente, que essa mesma energia, ela é calculada na unidade chamada Joule, tá? Na verdade tem várias unidades possíveis, pode ser quilocaloria, caloria, mas a mais comum é a unidade de Joule. E uma curiosidade que acho importante que você entenda nesse universo é que todas as formas de energia têm a mesma unidade, Joule. Então, essa mesma energia que o corpo adquire aqui é a mesma energia, por exemplo, que você absorve quando se alimenta. Então você vai falar, comi um alimento de X calorias. Calorias é Joule, tá? É energia. Então aquelas calorias é uma forma de medição de energia. Então correr é gastar. Por que correr emagrece, né? Porque você está gastando essa energia do seu corpo, transformando em energia cinética, energia de movimento, tá bom? Beleza? Só que se você vai ver a energia que você gasta, a gente vai fazer os cálculos, você vai ver que a energia que você gasta correndo é pouca, tá? É pouca, por isso que você precisa estar sempre fazendo exercício físico. Energia elétrica que você gasta também é Joule, tá? Também é Joule. Como é que gera energia elétrica? Vamos lembrar? Na usina hidrelétrica, um exemplo. A queda d'água, ela tem uma grande energia, a gente vai conceituar já chamado de energia potencial gravitacional, tá? A gente vai ver que a força gravitacional, ela tem uma grande capacidade de realizar trabalho, portanto ela tem grande energia associada, tá? Então a água está numa altura, aí ela cai.
quando ela cai, ela bate numa turbina, né? E essa turbina vai rotacionar. E aí essa turbina tem ímãs acoplados a ela, que quando vão alterando o campo magnético, tá? O que acontece? Isso gera corrente elétrica. Então, basicamente, houve aí uma transformação de uma energia na outra, que foi a energia de altura, chamada de potencial gravitacional, se transformou em energia de movimento, porque ela começou a cair e ganhar velocidade, rodou a turbina, que transformou-se em energia elétrica. Tá? Então, esse é o princípio de energia. Então, é importante que você lembre que todas as formas de energia têm a mesma unidade, porque tudo significa a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Tá? O alimento que você come, a energia que você usa, então tudo tem a mesma ideia, tá bom? Tudo tem a mesma origem. Beleza? Então, gente, energia é a capacidade de realizar trabalho, e trabalho é o quê? É transferir movimento para um corpo. Um corpo estava parado, eu transferi movimento para ele. Como? Aplicando uma força nele. Então, eu apliquei uma força, aquele corpo começou a se movimentar. Então, eu transferi energia para ele, porque eu realizei trabalho. Beleza? Essa é a ideia. Então, vamos conceituar as principais formas de energia e vamos lembrar aqui, essa é a parte mais chatinha, mas a gente não pode fugir de colocar pelo menos os cálculos básicos de energia que a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer lá desde o ensino médio, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, vamos falar da energia cinética. Gente, cine, né? Significa movimento, né? Cinética. Cine significa movimento, beleza? Daí vem a palavra cinema, né? Daí vem a palavra cinema, que é o movimento de cenas, beleza? Então a energia cinética, ela tem a ver com o movimento, beleza? E como é que a gente vai chegar num cálculo dela? Bom, vai depender do movimento de um corpo. Então esse corpo tem uma massa associada a esse corpo. E se a energia cinética tem uma velocidade. Beleza? Ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética que nós vamos ter associado a um corpo. Beleza? Vamos fazer uma análise dimensional aqui bonita? Dá uma olhada, ó, análise dimensional. Massa é quilograma, não é verdade? Velocidade é metro por segundo. Só que é ao quadrado. Então, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Pessoal, energia cinética, eu não falei para vocês que é joule. Então, você acabou de aprender que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado é a mesma coisa que joule. Beleza? Mesma coisa que joule. Tá bom? Então, isso é importante você saber. Ou, uma outra forma de você entender pode ser assim, ó. Quilograma vezes... Lembra que força-peso é massa vezes gravidade? Gravidade é metro por segundo ao quadrado. Massa é quilo. Então, quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá newton. E aí sobra um metro aqui ainda. Newton vezes metro. Newton vezes metro é a mesma coisa que joule. Tá? Beleza? Então, um pouquinho de análise dimensional para você aprender aqui. Ó. Qual é a unidade da energia cinética? Pode ser quilograma vezes metro quadrado segundo ao quadrado. Pode ser newton vezes metro. Pode ser joule. Beleza? A mais usual, joule. A gente pode transformar tudo isso aqui para calorias também. Mas aí tem que multiplicar por um fator, tá? Beleza? Bom, essa é a energia cinética. A energia mais famosa tem a ver com a velocidade de um corpo. Então, se você está correndo, você tem energia cinética. Se você está em movimento, você tem energia cinética. Todo mundo tem energia cinética desde que esteja em movimento. Beleza? Energia cinética é energia associada ao movimento de uma partícula, né? Essa partícula está se movimentando, então ela está gastando energia, né? E ela está transformando essa energia em energia cinética. Beleza? Depois a gente vê alguns exercícios sobre isso. Beleza? Tá. Eu falei da energia cinética porque ela era mais simples, né? Ela era mais simples.
Vamos falar um pouquinho de trabalho, e aí com isso eu vou conceituar trabalho e energia potencial gravitacional, tá? Vou conceituar trabalho e energia potencial gravitacional. É o seguinte, trabalho, que é trabalho vai ser representado pela letra grega tau, beleza? Então, trabalho, por definição matemática, é uma força que vai provocar um movimento. E se ela tem movimento, significa que ela estava num lugar e se movimentou. Então, ela teve um deslocamento. Então, é a força multiplicado por esse deslocamento. Lembra que energia era Newton vezes metro? Então, ó, força é Newton vezes metro. Porém, vai depender do ângulo entre a força e o deslocamento. E aí a gente vai considerar isso através do cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então vamos fazer um exemplinho bem básico. Então, imagine que eu tenho um ponto material aqui, ó, um ponto de massa, sei lá, não importa, de massa M, tá? De massa M. E aí neste ponto há uma aplicação de uma força nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Beleza? Aplicação de uma força nesse sentido. Só que por esse corpo ter uma massa M, o deslocamento desse cara aqui, ó, foi para cá. Ó. O deslocamento desse ponto foi para cá. E ele veio parar aqui, ó. Ele veio parar aqui. Portanto, ele deslocou-se uma distância d. Então eu apliquei uma força, mas ele tinha massa, então ele não foi para cima, ele só foi reto. Então a força provocou um deslocamento nele. Perceba que o deslocamento desse meu camarada, ele é reto, para a direita aqui. Já a força, ela é angulada. Isso então me permite mostrar aqui que há um ângulo θ entre a aplicação da força e o deslocamento. Então, o que é trabalho dessa força? Qual é o trabalho que essa força fez no corpinho, nessa partícula pretinha aqui que eu desenhei? Qual é o trabalho que essa força fez? Bom, o trabalho que essa força fez é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo aqui, ó. Por que é o cosseno? Porque o cosseno é o cateto adjacente. E o cateto adjacente é na direção do deslocamento. Por isso que é o cosseno. Tá bom? Então, o trabalho associado a uma força é isso. Se alguém pudesse te perguntar o seguinte, se alguém te perguntasse o seguinte, que energia seria necessária? Imagine que essa força fosse você que fosse aplicar lá naquele corpinho. E alguém te perguntasse que energia você teria que gastar para aplicar aquela força. Bom, a energia é a equivalente do trabalho. Porque se o trabalho é pegar essa partícula, tirar ela daqui e colocar ela aqui, e isso gasta uma certa energia, eu que tenho que transferir energia a esse sistema, eu vou transferir essa energia aqui, ó. Vou transferir FD cosseno θ. Portanto, gente, trabalho é uma forma de energia. É um jeito que se calcula a energia de um corpo que se deslocou através de uma força. Fechou? Tranquilo? Então isso vai te ajudar a pensar na seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui, ó, aqui é o chão. Aqui é o chão e eu tenho uma partícula agora azul. A minha partícula está aqui, ó. Peraí. Então, gente, eu tenho uma partícula aqui, ó. Vou localizar o centro de massa dessa partícula. Tá aqui, ó. Tá? Eu tenho essa partícula. Pessoal, vocês conseguem lembrar, né? Obviamente, que tem uma força associada nessa partícula. É a força-peso, né? A força-peso. Essa aqui eu nem demonstrei a força-peso, né? Mas vou demonstrar aqui, ó. Beleza? Né? Se você quisesse calcular o trabalho da força-peso nesse exemplo anterior, perceba que o deslocamento é para a direita, a força-peso é para baixo. Forma quanto?
90 graus, tá? Cosseno de 90 é zero, então o trabalho da força-peso é zero. Porque a força-peso, ela não fez nada para transformar isso em movimento. A força-peso não transformou nada em movimento ali, beleza? Vamos no outro exemplo nosso aqui, ó. Eu tenho a força-peso aqui, ó. Tenho a força-peso. Pessoal, se eu abandonar aquele objeto, se eu abandonar ele, coitado, né? Vou largá-lo à própria sorte. Se eu abandonar esse objeto, o que vai acontecer? Ele vai descer. Ele vai descer quanto? Ele vai descer essa altura que eu vou chamar de H. Ele vai descer H, beleza? Bom, se ele vai descer H, significa que eu tenho uma força-peso provocando um deslocamento. Então, se alguém me perguntasse, ora, qual é o trabalho associado a essa força-peso e a esse movimento? Vamos calcular, ó, o trabalho da força-peso. Olha só, trabalho da força-peso, FD cosseno θ. Então, vamos lá. Quem é F? F é a força, então é peso. F, então, é a força-peso. Qual é o D? É a distância D, né? A distância D é o quanto que ele vai cair, é o quanto que ele vai se movimentar. H. Vezes o cosseno de θ. Quem é θ, lembra? Θ não é o ângulo formado entre o deslocamento e a força? Note que o deslocamento desse objeto é para... Ó, o objeto cai para baixo. Esse é o deslocamento. Nossa, ficou tortaço, né? O deslocamento é... Eu não sei se melhorou, vamos ver. O deslocamento é para baixo. E a força-peso? Para baixo. Então eu tenho algo para baixo, a força-peso para baixo, o ângulo formado é zero. 0 graus. Então, 0 graus. Beleza? Então é pH cosseno de 0 graus. Vamos lembrar do círculo trigonométrico. Desse círculo trigonométrico, aqui é o eixo dos cossenos, onde aqui vale 1, tá? E aqui é o eixo dos senos, onde aqui, ó, vale 1. Perceba que o 0 graus, né, galera? O 0 graus é aqui, ó. O 0 graus é uma seta nesse sentido aqui, ó. Vou fazer de azul, ó. Olha o 0 graus. O 0 graus está aqui. Então, a projeção dessa reta azul no eixo dos cossenos vai me dar aqui, ó. Portanto, cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, eu vou anotar aqui, ó, que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Beleza? Aí você pode pausar para relembrar o círculo trigonométrico. Vamos lá. Então, vamos continuando. O trabalho, portanto, se o cosseno de 0 graus é 1, pH vezes 1 é pH. Beleza? Então, o trabalho da força-peso, só que quem é a força-peso? Vamos lembrar? Força-peso não é a massa de algo vezes a aceleração da gravidade? Força-peso é a massa vezes a gravidade, vezes o H, que era o deslocamento. Portanto, o trabalho associado à força gravitacional é mgh. O trabalho associado à força gravitacional. Beleza? Essa é a primeira ideia, trabalho associado. Agora, o que nós vamos conceituar disso tudo, pessoal? É que trabalho e energia é praticamente a mesma ideia, né? Tem relações profundas. Se alguém te perguntasse qual é a energia que esse objeto possui, né? Esse objeto tem energia. Por que ele tem energia? Porque ele vai se deslocar. Se ele não tivesse energia nenhuma, ele ia continuar parado. Mas esse objeto, ele tem energia. E se alguém perguntasse qual é a energia que esse objeto tem lá dentro? Qual é a energia que ele tem? Alguém falaria, ora, é exatamente a mesma energia que ele tem para descer. Porque se você abandonar ele, não vai descer? Então ele tinha energia suficiente para descer. Então se alguém te perguntar, nesse objeto ali, qual é a energia potencial
gravitacional que esse cara tem? Bom, a energia potencial que ele tem é igual ao trabalho da força-peso, então, da força gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional desse cara vale mgh, tá? mgh. Essa é a energia potencial gravitacional, tá? Então, lembre, desde o começo da aula, nós já falamos de energia cinética, aí falamos bastante sobre trabalho e conceituamos a segunda energia, que chama energia potencial gravitacional. Tá? Anota aí, muito importante. Energia cinética e energia potencial gravitacional. Tá, tem uma coisa importante, interessante falar, né? Uma coisa interessante falar. É o seguinte, imagine agora que esse objeto ele esteja localizado aqui no chão, ó. Aqui no chão. Beleza? Esse objeto esteja aqui no chão. E aí eu venho com a minha mãozinha aqui, ó. Eu venho com a minha mãozinha e subo esse objeto. Subo esse objeto. Subi ele. E aí ele veio parar aqui, ó. Aí ele veio parar ali em cima. Então, eu com a minha mão apliquei uma força e subi ele. Pessoal, olha o que eu quero que você pense. Quando eu estou subindo esse objeto, você concorda comigo que a força-peso sempre está lá? Sempre vai estar lá. Mesmo no meio do trajeto, aqui, ó. Vocês concordam que a força-peso sempre vai estar? Por quê? Porque esse objeto está dentro do campo gravitacional da Terra. O campo gravitacional da Terra, ele não deixa de existir quando eu estou subindo. Então, tipo, eu vou pular, aí o campo deixa de existir momentaneamente? Não. O campo gravitacional sempre vai existir. Então, a força-peso está sempre para baixo. Só que eu estou deslocando esse objeto para cima. Vocês concordam comigo que se não tivesse força-peso nenhuma, seria muito mais fácil eu subir esse objeto? Mas como tem força-peso, fica mais difícil eu subir esse objeto. Portanto, eu tenho que gastar mais energia do que se ele não tivesse essa força gravitacional aí. Então, o que você pode pensar? Que essa força gravitacional, ela está sacaneando, ela está trabalhando contra. Eu tenho que gastar mais energia do que se não tivesse essa força gravitacional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar um trabalho contrário. Aí alguém poderia te perguntar o seguinte, qual é o trabalho da força-peso agora? Note que ele não está perguntando o trabalho da força da minha mão subindo. Não. Esse trabalho da força da minha mão subindo a gente pode calcular. Agora, imagine que a pergunta seja, calcule o trabalho da força-peso. E eu tenho a força minha da minha mão para cima, né? Porque esse objeto foi para cima, eu estou fazendo força para cima. Então, qual é o trabalho da força-peso? Vamos lá. A força é peso, tá? O deslocamento é H. Agora, olha que interessante. A força-peso, ela está para onde? Está para baixo. E o deslocamento do objeto? Está para cima. Então, eu tenho peso para baixo, deslocamento para cima. Quanto vale esse ângulo aqui? 180 graus. 180 graus. Portanto, o trabalho da força-peso, quando o objeto está subindo, é pH cosseno de 180 graus. Se você olhar no círculo trigonométrico, 180 graus vale menos 1. Vale menos 1. Portanto, vai ficar pH vezes menos 1 dá menos pH. O que podemos concluir, então? Que o trabalho da força-peso, tá? O trabalho da força gravitacional aqui, ó, vai ser igual a peso, então é mg e o h, que é a distância. Então, o que mudou?
da outra para essa? Mudou que agora a gente tem um sinal de menos, tá? É como se a força-peso estivesse trabalhando contra esse movimento, tá? Se a força-peso está descendo, a força-peso está trabalhando a favor daquele movimento, portanto, mais mgh. Agora, se ela está trabalhando contra, aí é menos mgh. Beleza? Bom, essas são formas de energia bastante importantes para a gente conhecer, viu? Principalmente energia cinética e energia potencial gravitacional. Agora eu vou te apresentar a última das energias, tá? As últimas das energias. Vamos lá. Ixi, apaguei a palavra trabalho, não era para parar. Beleza. A última das energias que eu quero te apresentar é chamada de energia potencial elástica. Olha o nome. Elástica. Beleza? Energia potencial elástica. Então tem a ver com algo que estica. Um exemplo mais tranquilo, serve com elásticos, tá? Esse exemplo que eu vou dar. Mas o exemplo mais tranquilo que você possa imaginar é uma mola. Então pensa numa mola. Uma mola é algo assim, né? Ó. Isso é uma mola. Beleza? Uma mola. Agora, olha o que eu vou fazer com essa mola. Eu vou prender aqui a base e vou apertar lá em cima. Vou prender a base e vou apertar lá em cima. Essa mola vai ficar assim, ó. Não é verdade? Uma mola que estava relaxada. Então a mola aqui, ó. Relaxada. Relax, né? E aqui a mola comprimida. Comprimida. Pessoal, olha que interessante. Essa mola está comprimida. Só que ela só se mantém comprimida se eu fizer uma força aqui assim, né? Se eu fizer uma força. Se eu soltar essa força, o que ela faz? Ela põe, vai para cima, né? Como ela está presa aqui embaixo, né? Ou tem um chão aqui embaixo. Vamos estabelecer um chão aqui embaixo. Então, ó, um chão aqui. O que acontece? Na hora que você soltar, ela vai pular, ela vai para cima. Então, note que essa mola, que quando está aqui, está parada, ela está parada, ó, ela está parada. Ela tem energia cinética igual a zero. Energia cinética igual a zero. Beleza? Está parada. Energia cinética igual a zero. Quando você solta ela, o que acontece com essa mola? Ela pula. A mola salta. Beleza? Se ela salta, ela ganha velocidade. Se ela ganha velocidade, no momento em que ela está pulando, gente, ela está cheia de energia cinética. E quando ela ganha certa altura, o que ela ganha? No momento em que ela chega na máxima altura, ela para instantaneamente. A sua velocidade é nula instantaneamente. Mas ela tem uma altura máxima. A altura é relacionada à energia potencial gravitacional. Portanto, se liga só. A mola comprimida, a partir do momento que eu soltei, ela tinha energia cinética zero. De repente ela começou a ganhar energia cinética porque começou a se movimentar. E chegou no ponto mais alto da molinha. E ali ela tinha muita energia potencial gravitacional, zero de energia cinética, porque está parado instantaneamente. Depois ela começa a descer de novo e transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. A pergunta que não quer calar é, ora, não tinha energia cinética. Como é que algo que não tinha energia nenhuma teve energia potencial gravitacional e energia cinética? Só tem uma explicação. É porque nesse corpo aqui, ó, há energia acumulada. E como é que acumula energia na mola? Comprimindo ela. Se você deixar a mola relaxada assim, ela vai sair pulando, transformando energia cinética em potencial gravitacional? Não vai. Por quê? Porque ela está relaxada.
Então, para eu acumular energia numa mola, eu preciso comprimir ela. Beleza? Vou comprimir ela. E aí você comprime ela e ela fica com vontade de pular. Ela fica, quanto mais você comprime, mais ela quer se expandir, tá? Então, quando você acumula energia, é isso. Você deforma a mola. Beleza? Então, a mola antes tinha um tamanho, ó, e agora ela tem um tamanho. Olha quanto que ela deformou, tá? Essa deformação a gente chama de X, deformação X. Perceba, ela tinha esse tamanhão, mas aí você comprimiu X, você deformou ela em X. E aí, galera, essa energia elástica, a gente vai calcular ela, né, como sendo essa daqui, ó, energia elástica. Nós vamos calcular como sendo a constante cada mola. Constante cada mola é o seguinte, não tem mola que é muito molinha e tem mola que é mais durona, tipo mola de amortecedor de carro, uma mola dura. Agora, mola de, sei lá, tem aquelas pulseirinhas de criança colorida, muito molinha. Vários tipos de mola existem. A dureza da mola, ela ser difícil ou fácil de você comprimir ou esticar ela, está relacionado à rigidez da mola, rigidez K, coeficiente de rigidez, tá? A energia elástica está associada a isso aqui, ó, K vezes X ao quadrado, a deformação ao quadrado, dividido por 2, tá? É o trabalho da força elástica, podemos dizer que é o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica me deu a energia elástica, que é calculado como kx² dividido por 2. Beleza, galera? Então, com esse vídeo, você conseguiu ter uma ideia das principais formas de energia. Para a gente falar de mecânica e entender o movimento dos corpos, não basta a gente entender o que a gente já viu, que é o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Não basta a gente entender as leis de Newton, que são as causas desses movimentos, como também entender que todos esses movimentos podem ser pensados através do conceito de energia, tá? Muitos teoremas da engenharia, muitas análises que a gente faz, inclusive análise de vigas, de pilares na engenharia, são tudo baseado, todos não, mas muitos métodos são baseados nos conceitos de energia elástica, de energia potencial, gravitacional, energia cinética e por aí vai. Tá bom? Beleza? Então, ficamos por aqui com esse vídeo só de energia. Valeu, um abraço!